Aprovada a redução do número de vereadores e extinção de 12 cargos comissionados. Legislativo amplia a transparência das despesas dos gabinetes de vereadores. Juiz eleitoral explica as principais regras para a eleição deste domingo. 30 de setembro de 2016, o Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. No próximo domingo, 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Em Santa Catarina, são 105 zonas eleitorais espalhadas pelos 295 municípios do estado. Aqui em Itajaí, são 2 zonas eleitorais, a 16ª e a 97ª. Sobre a votação de 2 de outubro, nossa equipe conversou com o juiz eleitoral José Agenor Aragão. Ele explicou as principais regras para a eleição deste domingo e como vai ser a fiscalização. Ele tem início às 8 horas da manhã e se encerra às 17 horas. Então, o eleitor que estiver na fila às 17 horas ainda ele recebe uma senha e vota. O eleitor que não chegar até às 17 horas, automaticamente ele vai deixar de votar. O eleitor não pode levar nenhum material eletrônico para a cabine de votação, não pode levar telefone celular, não pode levar máquina fotográfica, nenhum aparelho de comunicação que possa quebrar o sigilo do seu voto. Então, quando o eleitor tiver dificuldade em gravar o nome do seu candidato, o número e tal, o que se recomenda é que ele leve uma cola do próprio candidato. O eleitor deficiente ele pode receber um auxílio de uma pessoa da sua confiança, um membro do seu familiar, e se ali não estiver presente, ele pode se socorrer de um outro eleitor que estiver na fila. Ele não pode receber nenhum auxílio dos mesários e muito menos dos fiscais de partido político. Cada coligação ele pode habilitar um fiscal até 2 fiscais para cada sessão eleitoral, mas funciona um de cada vez. E o fiscal ele tem a obrigação de fiscalizar se o processo eleitoral está decorrendo segundo a legislação, fazer reclamações e assim sucessivamente. Ou seja, se está havendo o abuso de algum, ou do próprio mesário, ou do eleitor que não está se posicionando de forma condizente com a legislação. O eleitor, no dia, ele tem que ter liberdade para se deslocar até o local de votação. Ele não pode receber qualquer interferência de terceiro. A boca de urna, que é muito comum, é a distribuição de santinho, e essa é uma prática que a legislação ela repudia. Então, todas as pessoas têm que estar conscientes de que o eleitor, quando ele vai votar, ele já definiu o seu candidato, ele já sabe em quem ele vai votar, e, por isso, não deve ser adotado essa prática da boca de urna. O eleitor que estiver em trânsito, ou seja, tiver que vota numa outra zona eleitoral, ele pode se deslocar a qualquer sessão eleitoral, ele pode fazer a sua justificativa. E nós vamos ter aqui na Univale uma sessão específica para efeito de justificação do eleitor. Nós estamos realizando várias reuniões com a Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Codetran, no sentido de coibir essas práticas que são nocivas, por exemplo, para o pleito eleitoral. O fato dele estar distribuindo o derrame de santinho próximo às zonas eleitorais e tal, as sessões eleitorais. Então, a Polícia Militar vai se socorrer das câmeras, por exemplo, nós vamos ter
policiamento próximo. Então, todo aquele que estiver fazendo essa distribuição de santinho próximo tal, e a polícia militar flagrar, com certeza vai ser preso em flagrante e vai responder a um processo criminal que vai ser instaurado pela Polícia Federal. Tirando a judicialização das coligações partidárias, que são muitas representações que nós estamos atendendo diariamente, no mais a gente nota que a campanha está transcorrendo com normalidade, está tendo a oportunidade dos eleitores estabelecer e definir o seu próprio candidato. É isso que a gente espera, de que o próprio eleitor realmente faça uma avaliação e que vote conscientemente naquele que ele entende que melhor vai representá-lo na Câmara de Vereadores e que vai administrar o nosso município. E você vai ver em instantes aprovada a redução do número de vereadores e extinção de 12 cargos comissionados. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A Câmara aprovou em segunda discussão, nesta semana, o projeto substitutivo 8 de 2016 ao projeto de emenda à Lei Orgânica do Município 1 de 2016, que diminui o número de vereadores de 21 para 17 a partir da eleição de 2020. A primeira proposta era reduzir o número para 12 e foi apresentada em um projeto de iniciativa popular com um abaixo-assinado que reuniu mais de 10 mil assinaturas, organizado por um grupo de entidades. Ao analisar o assunto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final entendeu que o número ideal seria de 17 vereadores e apresentou o substitutivo. O presidente da Associação Empresarial, Eclésio da Silva, acompanhou a votação no plenário da Câmara de Vereadores e comentou o resultado. Analisamos que isso tenha sido uma vitória da sociedade itajaiense e um bom senso dos atuais vereadores sobre essa análise, o pleito analisando, e pleito popular e analisando isso, fizeram com que chegássemos a um consenso de 17 vereadores. Nós entendemos que 12 era o pleito que nós tínhamos por fazer uma análise lá em consideração ao que se tinha lá em 2012. Mas considerando também que a cidade está crescendo muito, precisa qualificar esse colendo colégio, que era importante para o município, 17 é um número razoável e que foi de consenso entre as partes que estavam trabalhando isso. Então acho que a sociedade como um todo ganha nessa votação agora. Entendemos também que 2020, que vai valer da verdade, possamos ter aqui uma casa legislativa com bastante critério, com bastante com suficientemente esclarecida para a melhoria de Itajaí. Além do projeto que diminui o número de vereadores, foi aprovado também em segunda discussão o projeto de lei complementar 18 de 2016, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O projeto determina que a redução do número de parlamentares implique também na extinção de 8 cargos de assessor parlamentar e 4 de chefe de gabinete. Atualmente, a Câmara de Vereadores possui 42 assessores parlamentares e 21 chefes de gabinetes. A Câmara de Itajaí amplia ainda mais a transparência das despesas dos gabinetes. Dados referentes aos gastos e reembolsos estão disponíveis no site do Legislativo. Está cada vez mais frequente a procura por informações sobre as despesas do Poder Legislativo. Além da escolha de seus representantes, os eleitores têm buscado a participação cidadã
também no acompanhamento do trabalho dos agentes públicos e nos gastos que cada vereador tem com diárias, telefonia fixa e móvel e material de expediente, entre outros. E a Câmara de Vereadores de Itajaí tem trabalhado para que essas informações fiquem cada vez mais acessíveis. Para garantir a transparência, a Câmara tem lançado no site informações detalhadas das despesas e agora, inclusive, especificando os reembolsos em caso de que algum gasto exceda o limite estabelecido por instruções normativas. Nós temos hoje um novo modelo de gestão, né? A administração pública brasileira passa por essa fase de mudança, não é só Itajaí. E o que se busca é transparência e eficiência, como eu estava falando. Então, com a publicidade, nós buscamos cumprir a Constituição Federal e também justificar o uso do dinheiro público. Os gastos dos gabinetes, eles são definidos por instruções normativas da Câmara de Vereadores. Nós temos a instrução normativa número 10, número 12, número 13, ali tem cotas de reprografia, de impressões, de telefonia, está tudo especificado. E as despesas institucionais da Câmara também são limitadas pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição Federal. A forma de reembolso ao erário público, em caso de algum parlamentar gastar mais do que o estipulado, também já está definida. Se houver a constatação, de que algum valor foi acima do teto estipulado pela Câmara de Vereadores, cabe ao parlamentar justificar esse gasto ou então já reembolsar, a Câmara de Vereadores. Isso é feito a partir de uma autorização de desconto na folha de pagamento do parlamentar. Para conferir os dados, basta acessar o www.cvi.sc.gov.br e no menu superior do site clicar em Transparência, Despesas, Gabinetes. Depois é só selecionar o período e o gabinete do vereador do qual deseja obter as informações. Além disso, outros dados sobre os gastos do Legislativo Municipal também estão disponíveis na internet. O site da Câmara de Vereadores busca ser o mais transparente, eficaz e com acesso fácil também, porque não adianta só ter a informação e criar atalhos infinitos ali que não permitem o acesso do cidadão. Então nós buscamos transparência, eficiência e moralidade. A partir do site, no nosso portal da transparência, o cidadão pode localizar todas as despesas dos gabinetes de cada vereador e por categoria. Então impressões, passagem aérea, diárias, telefone celular, telefone fixo ou qualquer outro material de expediente, qualquer despesa está ali na tabela completa mês a mês. Para evitar equívocos ou informações desatualizadas, a recomendação é de que os dados sejam buscados diretamente nas fontes oficiais. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail ouvidoria@cvi.sc.gov.br ou pelo telefone gratuito 0800 648 3040. O site ele é já todo montado para dar publicidade. Então, quando nós alimentamos ali mensalmente as informações, é para que não haja deturpação política, para que não haja outro interesse que não público. Então, se houver necessidade ou interesse em obter algum dado, vá direto na fonte oficial. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira.